Olá pessoal, tudo bem? A gente vai estar falando um pouquinho sobre o nosso plano agregado, tá? Vocês vão estar visualizando a minha tela aí. A gente finalizou a aula anterior com o exercício. Eu vou estar mostrando esse exercício para vocês. Basicamente, vocês vão estar verificando aí dados relacionados à demanda de um determinado período de tempo, tá? Então, para janeiro, 1.600, 3.000 para fevereiro, 3.200, 3.800, 2.200 e 2.200 para junho. Então, eu tenho 6 meses de estimativa. E tem um conjunto de informações aqui que são importantes. O custo de material é de R$10 a unidade, o custo de manutenção de estoque de R$2, o custo da falta de R$5 a unidade, de contratação e treinamento R$300, emissão R$500. Eu estou falando reais, ele está em dólar, está igual do livro do Sunil Chopra. Horas de trabalho exigida, 4 horas por unidade, o custo da hora normal é $4 a hora, o custo da hora extra de $6 e o custo da subcontratação $30 a unidade. A gente tem aqui algumas variáveis para tomada de decisão, força de trabalho, número de funcionários contratados, número de funcionários demitidos, número de unidades produzidas, estoque final, número de unidades faltantes ou falta de estoque, subcontratação e número de horas extras a serem trabalhadas. Aqui a gente vai trabalhar com algumas fórmulas, mas basicamente a gente vai minimizar os dados que estão a seguir. Eu, quando for falar do solver, vou voltar nessas fórmulas aqui, mas basicamente trabalhadores, TN é trabalhador necessário, TC é trabalhador contratado, TD é trabalhador demitido, EST é estoque, FEST é falta de estoque. Aí depois eu tenho unidades produzidas, horas extras e capacidade de produção por dia de trabalho. Basicamente, o que a gente vai tentar realizar é fazer um somatório. Aqui a gente teria a função objetivo, que é você iniciando do mês 1 e indo até o mês 6, minimizando a força de trabalho, as horas, o número de funcionários subcontratados. Enfim, eu tenho uma minimização de todos os custos envolvidos no processo, ou seja, a minimização do meu custo total como sendo a minha função objetivo. Eu vou passar todas as fórmulas para vocês via Excel. A gente vai começar agora a fazer um pouquinho de conta, porque, enfim, eu acho que é isso que é interessante a gente estar trabalhando. Então, aqui a gente tem uma planilha com todas as informações que já foram trazidas da função do Excel, né, do exercício. Você já tem o template aí. Eu transferi aqui para reais, mas isso não tem tanta importância. A gente está trabalhando aqui com todas as informações que vocês visualizaram. Vocês vão receber uma planilha dessa em branco. Essa planilha em branco, a gente vai estar basicamente preenchendo todas as informações, tá? Então, eu tinha aqui minha demanda prevista. Eu tenho uma planilha aqui, vamos verificar qual que é a demanda prevista do mês de janeiro. Demanda prevista do mês de janeiro, eu vou dar um igual. No mês de janeiro, estou começando a montar meu planejamento agregado. Então, vocês vão perceber que aqui tem um link com todos os cálculos que vocês vão precisar realizar. Mas, enfim, a gente vai estar montando esse planejamento. Eu vou estar ensinando como vocês a preencher esse planejamento. Então, aqui na célula O, você vai dar um igual. A minha demanda prevista para o mês de janeiro é 1.600. Olha que legal. Minha demanda prevista, então, é 1.600. Eu tenho aqui um link. Depois, eu só vou apagar esse daqui com vocês, mas depois a gente começa para efeito de cálculo. Eu tenho aqui os dias úteis. Quantos dias úteis eu tenho no mês de fevereiro? A gente vem aqui. Olha, eu tenho 20 dias. Aqui a gente vai trabalhar com um número constante.
Então, como é simplesmente retirar os dados do exercício, se eu clicar aqui e arrastar, eu consigo fazer uma cópia de todos os dados. Se eu clicar e arrastar na minha célula, também tem todos os dados. Posso, isso é opcional, fazer uma soma. 16.000 unidades é o que eu vou ter que produzir no total. Quantos dias úteis eu tenho para realizar essa produção? Eu tenho igual soma. Eu tenho para realizar essa produção 120 dias. Basicamente o que eu quero saber é quantos trabalhadores eu vou precisar, quantos trabalhadores eu vou contratar, enfim. E para isso eu vou começar a montar com vocês alguns custos, tá? N custos. Então são N funções de custo que são relativamente simples. Então vamos lá. Igual, né, custo do meu salário. Quanto que a pessoa ganha? Se a gente for ver aqui na planilha, vocês vão perceber que eu vou voltar sempre. Eu tenho aqui uma pessoa ganha R$4 por hora. Então, basicamente, o que eu tenho que descobrir é quantas horas esses trabalhadores vão trabalhar em um mês. Então eu vou vir igual trabalhadores necessários, ou seja, quantos trabalhadores eu vou precisar, vezes a quantidade de dias úteis, ou seja, o trabalhador vai ser multiplicado pela quantidade de dias úteis, vezes um trabalhador vai trabalhar, no nosso caso aqui, 8 horas por dia, vezes 8. Quanto que ele ganha por hora? Um trabalhador ganha $4 a hora. Para efeito de fórmula, a gente vai fixar aqui o C13, que é a minha função. Se na hora que eu clicar e puxar, ele vai rodar. Os outros dados eu quero que rode, né? Eu quero saber um cálculo mês a mês. Ou seja, eu quero saber se eu alterar o número de trabalhadores de janeiro para fevereiro, eu tenho que alterar a minha função de custo. Então aqui ele vai dar 0, mas se a gente vier aqui e clicar em 1, você vai verificar que um trabalhador ganha R$640 por mês. É esse o salário ou $640, como estava ali. Então aqui a gente já fez o cálculo dos trabalhadores. Eu podia clicar e arrastar, mas para efeito de cálculo, eu vou fazer novamente aqui no mês de fevereiro, tá? Que está na célula P. Só que eu vou preencher aqui, eu vou colocar um 2. Ou seja, eu tenho 2 trabalhadores no mês de fevereiro. É igual. Eu tenho, então, aqui 2 trabalhadores. Vão trabalhar durante 20 dias, vezes 8 horas. Vezes o número, quantos reais eles ganham por hora. Que está na célula C13. Fixo a célula C13, dou um Enter, 1.280. E assim por diante todos os meses. Vou preencher o custo de material. Vocês vão verificar que é muito, muito, muito fácil, né? Eu quero saber quantas unidades foram produzidas. Vamos supor que a gente tivesse só uma suposição, tá? Só para efeito de cálculo. Que eu produzi 100 unidades. Eu vou dar um igual aqui. O custo do material, olha só. O custo do material é de R$10 por unidade produzida. Então, R$10, que é o custo da unidade produzida, vezes quantas unidades eu produzi. Que são um total de 100 unidades. Logo, eu tenho 1.000 unidades produzidas. R$1.000 de custo aqui. O custo da contratação. Olha só. Vamos supor que eu contratei 5 trabalhadores. É uma suposição, tá? Quanto que é o custo da contratação de cada um? O custo da contratação é R$300 por trabalhador. Olha que conta difícil. Brincadeiras à parte, mas é uma conta muito simples mesmo. A gente vem aqui igual, eu contratei, simulando 5 trabalhadores, vezes o custo da minha contratação, R$300. Uma conta, R$1.500. Só que percebam, eu não travei a minha célula C10. Eu tenho que travar, senão eu posso ter um problema.
Aqui eu vou vir no custo da demissão. Vamos supor que eu tivesse demitido um trabalhador. Demitir um trabalhador. Quero saber quanto que vai custar a demissão desse trabalhador. Igual o custo da demissão vezes o custo ou o número de trabalhadores demitidos vezes o custo da demissão, que é de R$500 por trabalhador. Travo essa célula também. O custo de estoque. Vamos lá, vamos ver como que é o custo de estoque aqui, qual unidade que ele está. Custo de manutenção de estoque, R$2 por unidade mês. Eu vou só para a gente fazer uma continha aqui simples, vou colocar que eu teria 10 unidades de estoque. Então, o custo do meu estoque é de 10. Eu tenho 10 unidades em estoque, vezes o custo da manutenção do estoque, que é de R$2. F4 para travar. O custo da falta de estoque. Vamos supor que aqui eu tivesse 3 unidades de falta de estoque. Igual 3 unidades vezes custo da falta do estoque. Custo da falta do estoque que está na célula C8, R$5. F4, travei, célula. Custo de terceirização. Eu vou colocar aqui um número aleatório, 10. Aí, igual. Terceirizei 10 unidades. Vezes. Custo da terceirização. Custo da terceirização. Custo de subcontratação e ou terceirização, que está na célula C9. F4. R$300. Custo da unidade produzida com hora extra. Aqui a gente vai verificar quanto que uma unidade custa de produção em termos de hora extra. Olha só, eu quero saber quanto que é o custo da hora extra. R$6 por hora. Então vamos supor que você tivesse produzido 10 unidades com hora extra. Eu quero saber quanto que custou esse item. Igual. A gente vem aqui, número de unidades produzidas com hora extra. Só que aqui a gente tem um procedimento adicional. O meu custo de produção com hora extra está R$6 por hora. E aqui eu tenho dado em unidades. Então aqui eu tenho que transformar esses 10 unidades em horas. Como que eu faço isso? Eu sei quanto tempo eu gasto para fazer uma peça. Esse tempo é de 4 horas. Logo, 4 horas vezes o custo da hora extra, também com F4. Então eu vou pegar o número de unidades produzidas com hora extra, que foram 10, vezes o número de tempo que eu gasto para produzir uma peça com hora extra, vezes o valor da hora, que é de R$6 a hora. Feito isso, eu acabei de preencher os meus custos. Vou dar uma conferida aqui, eu vou ver se eu travei todas as células que começam com C. Conferindo. Aparentemente todas estão travadas. Vou selecionar aqui esses dados e vou pedir para... Vou complementar minha planilha em termos de soma. Aqui eu vou dar também, vou fazer uma outra soma, eu quero saber quanto que foi meu custo mês a mês. Então, meu custo aqui foi 4.000, e claro, vou arrastar. E nessa célula azul, vou dar um igual soma. Eu quero saber qual foi o custo total da minha estratégia de produção. Nesse caso aqui, 5.495. Olha só, eu preenchi todas as minhas fórmulas de custo, gastando aproximadamente 5 ou 6 minutos, bem rápido. Então, eu poderia começar a brincar aqui, tá? Só que agora é só um efeito de custo, né? Mas vocês como engenheiros de produção, a gente tem que calcular o número de trabalhadores necessários. Eu tenho algumas fórmulas de fazer isso. Então aqui nessas células que são as minhas variáveis para tomada de decisão, eu vou primeiro mostrar o método de tentativa e erro, é isso que eu estou fazendo.
Primeiro trabalhando com acompanhamento da demanda, depois com um planejamento de uma capacidade constante, depois vou utilizar hora extra e subcontratação. E vou mostrar para vocês como que a gente pode calcular isso. E na próxima aula eu passo isso via Solver. Só lembrando, você não precisa preencher no Solver. O Solver é uma ferramenta, né, de otimização. Você pode trabalhar com método de tentativa e erro. O detalhe é que você tem que ter uma lógica na conta que você está fazendo. Eu não posso vir aqui simplesmente colocar 50 trabalhadores. Ok, eu tenho 50 trabalhadores, mas eu quero saber quantas unidades que esses trabalhadores vão produzir, né? E aí a gente começa a fazer uma série de contas aqui. Nesse caso, o que eu vou encontrar é qual é o número de trabalhadores que são necessários no mês de janeiro para produzir as 1.600 peças. Só lembrando, eu tenho alguns dados ainda que eu não transferi. Eu tenho um estoque mensal no mês de dezembro, que foi repassado pelo exercício, que é de 1.000 unidades, ou seja, eu tinha 1.000 unidades em estoque. E eu também tinha 80 trabalhadores empregados. Então, em trabalhadores necessários, que é a minha força de trabalho, eu vou fixar 80. Então, eu vou trabalhar aqui com uma estratégia de acompanhamento da demanda. No primeiro momento, eu vou fazer a primeira conta aqui, bem devagar com vocês, para que vocês vão acompanhando. Então, o que eu quero encontrar? Quantos trabalhadores eu preciso para produzir 1.600 peças, mas eu quero deixar meu estoque o mais próximo possível de zero. Então, eu vou fazer assim, igual, eu precisava de 1.600. Porém, eu tenho 1.000 em estoque. Então, precisava de 1.600 unidades e eu tenho 1.000 em estoque. Logo, eu só vou precisar produzir 600 unidades. Só que eu quero saber quantos trabalhadores são necessários para produzir essas 600 unidades. Aí, eu vou multiplicar esse valor aqui pelo total de horas que eu demoro para fazer essas unidades. Nesse caso, esse total de horas está aqui descrito. Trabalho necessário por unidade de 4 horas. Vou dar um F4, mas eu vou refazer essa conta em fevereiro. Então, aqui, 600 unidades, que foi a sobra dessa conta que eu fiz entre 1.600 e 1.000. 1.600 era o que eu precisava produzir, 1.000 era o que eu tinha em estoque. Deu 600. Vezes 4, eu tenho aqui o total de horas que eu preciso para produzir as 600 peças. Logo, quando eu fizer, vou colocar meus 2 parênteses aqui para travar essa função. Logo o que eu preciso encontrar agora? Qual é o total de horas que um trabalhador trabalha por mês? Então, se eu dividir o total de horas que eu preciso para fabricar, né, que é os 600, multiplicado pelas 4 horas que a gente já fez. Se eu dividir isso daqui por 20, que são 20 dias úteis, vezes 8. 8 é o quê? 8 horas. Cada trabalhador trabalha 8 horas por mês. Logo, eu tenho qual informação? Eu tenho uma informação que é super legal. Eu tenho o número de trabalhadores. Olha só, eu vou precisar de exatamente 15 trabalhadores para produzir as 1.000 unidades. Eu vou fazer essa conta também. Eu vou ir fazendo essa conta mês a mês e vou mostrar para vocês que a gente vai chegar em números interessantes. Então, eu vou fechar primeiro todos os dados de janeiro, depois eu vou fazer os dados de fevereiro e assim por diante. Olha só, o próximo passo é, eu tinha 80 trabalhadores. Agora, eu vou ter e vou precisar de 15. Eu não vou contratar nenhum trabalhador. Eu vou sim demitir. Vai ser igual 80 que eu precisava, menos 80 trabalhadores que eu tinha, menos 15. Logo, eu estou demitindo 65 trabalhadores. Vou calcular agora quantas unidades serão produzidas por esses trabalhadores. Então, a gente vai fazer aqui igual. Eu tenho 15 trabalhadores. Eles trabalham
Eu vou encontrar o total de horas. Por que eu vou encontrar o total de horas aqui? Eu tenho uma unidade de produção que cada trabalhador leva 4 horas para produzir uma peça. Então, se eu tenho 15 trabalhadores que vão trabalhar durante 20 dias úteis, durante 8 horas por dia, informações passadas no exercício. Vou colocar 2 parênteses aqui, mas não precisava. Eu tenho aqui uma informação, só vou fechar esses parênteses. Então aqui eu encontrei o quê? 20 trabalhadores, ou 15 trabalhadores vezes 20 dias vezes 8 horas. Eu tenho o total de horas que esses trabalhadores vão trabalhar em um mês. Dividido por quantas horas um trabalhador demora para fazer uma unidade, que é 4. Vou travar 600 unidades. Olha, se eu for calcular o meu estoque, o que vai acontecer? Igual, eu tinha 1.000 unidades, mais 600 que eu produzi, menos 1.600 que eu precisava. Vou ter 0 de estoque. Se eu tenho 0 de estoque, eu também tenho uma falta de estoque igual a 0. Também não vou terceirizar nesse momento e também não vou produzir nenhuma unidade com hora extra. Agora, para o próximo mês, eu vou calcular novamente o número de trabalhadores necessários. Aqui, igual, eu tinha 3.000 unidades. Eu preciso de produzir 3.000 unidades. Quanto que eu tenho no estoque no mês anterior? Agora eu tenho no estoque no mês anterior 0. Vou fechar aqui e aí eu vou precisar nesse mês produzir as 3.000 unidades. Esse total aqui que eu preciso produzir vai ser vezes, olha só, eu tenho lá 4 horas que eu gasto para fazer uma peça. Então, 3.000 vezes 4, 6.000, eu vou precisar de 12.000 horas. Então, a princípio, vocês já sabem, vou colocar mais alguns parênteses, que eu vou ter que contratar, aqueles que já estão fazendo conta na cabeça, que eu vou ter que contratar trabalhadores. Por quê? A hora que eu dividir esse total de horas, que é 12.000, por 20 dias vezes 8 horas, que são 160 horas, se eu não me engano, o que vai acontecer? A gente tem aqui, poxa, eu vou precisar de 75 trabalhadores. Então agora, ao invés de demitir, o que eu vou fazer? Eu vou contratar, correto? Igual. Por quê? Eu preciso de 75. Menos 15 que eu tinha, eu vou contratar 60. E agora eu não vou demitir ninguém. Porque eu contratei trabalhadores. E aí eu vou apontar quantas unidades esses 75 trabalhadores vão produzir. Vou fazer a conta que eu fiz anteriormente novamente. Ou seja, eu vou encontrar quantas horas esses trabalhadores vão trabalhar e vou dividir por quantas horas eles gastam para fazer uma unidade. Então eu tenho aqui 75 trabalhadores vezes 20 dias vezes 8. Aqui eu tenho o total de horas que esses trabalhadores vão trabalhar em um mês. Coloquei 2 parênteses. Dividido por quanto? Alguns já estão fazendo aí. Eu tenho que cada trabalhador gasta 4 horas para fazer uma unidade. Então, eu já tenho esse dado, vou fixar. Opa, deu 3.000. Olha o que vai acontecer agora com o meu estoque. É igual, eu tenho 0 mais aquilo que eu produzi, 3.000, menos aquilo que eu preciso, que é a minha demanda. Ou seja, 0 de estoque, 0 de falta, 0 de unidade terceirizada e 0 de unidade produzida com hora extra. Eu posso ir fazendo esses procedimentos até o final. Vamos fazer mais um mês. Mês de março aqui, igual. Então, vou calcular o número de trabalhadores necessários. Alguns já estão fazendo até antes. Eu tenho, então, que produzir agora 3.200 peças, menos aquilo que eu tinha de estoque no mês anterior. Vou fechar com 2 parênteses. Aqui eu tenho o total de peças que eu preciso produzir. Menos não, vezes
quantas horas eu gasto para produzir uma peça, que é 4 horas. F4, vou fechar aqui o parênteses para ele fazer essa multiplicação e vou dividir pelo número de dias úteis vezes 8 horas. Ou seja, o trabalhador ele trabalha por mês, nesse caso aqui, 20 dias vezes 8, que vai dar 160 horas. 80 trabalhadores, olha que legal, eu vou clicar e arrastar aqui, ele vai me dar 0, ele deu que eu preciso contratar 0, né? Ou melhor, vou clicar e arrastar aqui, deu que eu preciso contratar 5 trabalhadores. Trabalhadores demitidos, eu não vou trabalhar aqui com fórmula C, tá? Então algumas coisas eu vou preencher manualmente. Olha só, eu vou verificar quantas unidades esses 80 trabalhadores produziram. Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Como eu já travei, eles vão produzir exatamente as 1.200 peças. Eu vou clicar e arrastar para a gente ganhar um pouco de tempo. Eu vou selecionar esses dados aqui e vou arrastar até o mês de junho. Eu vou verificar se tem algum problema. Aparentemente, olha só o que aconteceu aqui. A gente tem um número negativo. O que indica esse número negativo? E aqui eu vim com 1, 2, 3. Né? Então, vamos só conferir alguns dados. Olha só, eu tinha 80 trabalhadores, eu preciso de 95. Então, logo eu demito 15. Eu não vou, ou melhor, tão logo eu contrato 15, né? Trabalhadores contratados. Eu não vou demitir ninguém. No próximo mês, só, eu tenho, por que deu menos 40 aqui? Porque eu tinha 95 trabalhadores no mês de abril e eu vou precisar de apenas 55. Eu não vou contratar menos 40. Eu vou fazer o quê? Eu vou demitir 40 trabalhadores. Como que eu faço isso? 95 trabalhadores, que era o número que eu tinha em abril, menos 55 trabalhadores, que é o que eu preciso, 40 trabalhadores. Aqui, olha só, 55 para 55 trabalhadores. Eu tinha 55 em maio e vou precisar de exatamente 55 em junho. Logo, eu não tenho nenhum trabalhador demitido. Para que você vai olhar, e aqui eu poderia ter alguns ajustes, né? Eu poderia ter dado 85 unidades aqui, você poderia ter que corrigir alguma fórmula que você criou. Aqui a gente já chegou a um custo. Eu tenho um custo de 466.500 reais. Só que você pode olhar para mim e falar assim, olha só, por que eu vou ter que? Então a gente já acabou de fechar uma forma, tá? A gente fez a estratégia de acompanhamento da demanda. Aqui você poderia olhar e falar assim, poxa, Marco, eu tive que demitir 65 e depois no mês seguinte eu tive que contratar 60. Seria melhor eu fazer uma média, né? Não demitir tanta gente para depois ter que recontratar? Então, eu quero deixar claro para vocês, fixar um exercício em 466.500. Agora eu vou começar a brincar com esse exercício. Então, esse questionamento que eu fiz é a parte teórica, é onde eu imagino que você visualize melhor a parte teórica. Eu acabei de visualizar, fazer uma estratégia de acompanhamento da demanda. O que significa essa estratégia, pessoal? O que eu vou produzir é exatamente aquilo que eu preciso. E vou ter o meu estoque mensal zerado. Eu supro a minha sazonalidade da demanda como? Variando a minha quantidade de trabalhadores mês a mês. Aí, alguém pode falar, Marco, mas não seria melhor eu, ao invés de demitir tanta gente e recontratar, trabalhar de outra forma? Poderia ser. Eu vou anotar esse número aqui só para a gente fazer um comparativo, tá? Depois. Olha só. Então, ao invés de demitir tanta gente, eu vou manter esse número de trabalhadores constante. Vou manter aqui, como eu vou precisar de 75, vou dar uma média. Vou manter 70 trabalhadores. E vou esquecer aquela conta minha. Olha só. 70 trabalhadores vão produzir quantas
Quantas unidades? 2.800 unidades. Mas olha o que aconteceu agora. Eles produziram as 2.800. Então vamos lá. Como que a gente fez o cálculo do estoque aqui? Eu tinha 1.000 em estoque, mais 2.800 que eu precisava, menos 1.600 unidades que era a minha demanda, aquilo que eu vou vender. Me sobraram 2.200 unidades em estoque. Como a minha planilha de Excel já está pedindo para calcular automático, é de vocês também, no próximo mês a gente já tem um dado diferente aqui. Ele está pedindo para eu demitir um monte de trabalhadores. Por quê? Porque eu não preciso de todos esses trabalhadores. Porque sobrou estoque. Eu preciso produzir menos unidades. Mas a gente vai trabalhar aqui, eu vou manter esses 70 trabalhadores. Constante. Olha, aqui, percebam que ele calculou corretamente. Eu tinha 80 trabalhadores, precisava de 70. E a gente teve 10 trabalhadores demitidos. Aqui eu não tenho nenhum demitido. Olha só, o que acontece no próximo período. No meu período subsequente, eu produzi 2.800 unidades, precisava de 3.000, mantenho aqui 2.000 unidades em estoque. Só que, próximo mês, essa força de trabalho está me dizendo que eu tenho uma capacidade muito alta. Eu venho aqui e vou fazer o seguinte, vou fazer um teste. Como eu estava com muita gente, eu vou diminuir esse número de trabalhadores aqui para aproximadamente, vou manter em 70, constante. 1.600 unidades. 1.600 unidades em estoque. Olha só, eu agora produzi as mesmas 2.800 unidades e o meu estoque foi de 1.600 unidades mensal. No próximo mês, eu vou já seguir uma estratégia pelo número que está sendo apresentado aqui. Ao invés, ele está me dizendo que eu vou precisar de 55 trabalhadores para produzir as minhas 3.800 unidades menos as 1.600 que eu tinha anteriormente. Eu vou manter esses 55, só que para eu manter esses 55, não pode estar dizendo que eu tenho menos 15 trabalhadores, né? Essa informação aqui, basicamente, ele está me dizendo que eu preciso demitir trabalhadores. Então, não é contratação. Eu zerei o número de trabalhadores contratados e vou colocar aqui, eu posso fazer com fórmula, 70 trabalhadores que eu tinha no mês de março, menos 55 trabalhadores, que é aquele número que eu preciso, 15 trabalhadores. Vamos verificar como que vai ficar esse estoque, se esse número aqui está correto, tá? Vamos ver aqui, eu tinha 1.600 unidades, vou precisar de 3.800 unidades, então 1.600 mais 2.200 mais 2.200 unidades, vai me dar 3.800 unidades. Menos aquilo que eu preciso, que é 3.800, o meu estoque é 0. Então, olha só, o que eu fiz? Mudei a configuração, lembra? Estava contratando e demitindo todo mundo? Eu, numa breve análise aqui com vocês, fiz o seguinte, optei por manter 70 constante nos 3 primeiros meses, demiti 15 e mantive 0 para os demais meses. Zerei meu estoque, mantive uma força de trabalho mais constante. Vamos verificar como que ficou o resultado final? Olha só, eu consegui, nessa breve análise que eu fiz do meu plano agregado de produção, fazer com que o custo saísse de 466 mil para 414.100 reais. Eu fiz uma economia para a empresa de R$ 52.400. É esse o trabalho do plano agregado. É assim que vocês têm que fazer essa análise. E é claro, eu fiz uma breve análise aqui com vocês. Eu garanto que eu não fiz nada prévio. Eu comecei a fazer uma simulação em full time, como se eu estivesse na sala de aula. Você pode ir brincando um pouco com essa planilha e encontrar números menores do que esse. A próxima aula eu vou passar para vocês
o meu planejamento, só que eu vou manter o número de trabalhadores constantes. O que eu vou fazer de variação daí? Eu vou fazer de variação, vou suprir a minha sazonalidade da demanda com o meu estoque. Vocês vão perceber que eu vou fazer isso rápido. Depois eu monto mais um modelinho fazendo um pouco de hora extra. E depois a gente já parte para a otimização, que é encontrar um valor ótimo. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.